Então agora, a avaliação número 4, temos as questões de circunferência. Então, o enunciado diz o seguinte: consideramos uma circunferência de centro C, e as coordenadas x, c e y, c, e o raio R e um ponto P, xp e yp no plano cartesiano. Existem três possíveis posições relativas a esses dois pontos. Então, ele nos dá a primeira posição relativa que pode ter, que vai ser o seguinte: quando o ponto está no interior da circunferência. Temos daí o segundo caso, quando esse ponto está pertencendo à circunferência. Então aqui ele está sobre a circunferência. E nós temos o terceiro caso, quando ele está fora da circunferência, ele está no exterior. Então, ele coloca assim: desse modo, para saber a posição relativa de um ponto P, xp e yp em relação à circunferência de centro C, então aqui seria o nosso centrinho C, basta calcular a distância entre o ponto e o centro da circunferência. Se a distância for menor que o raio, então ela está no interior. Se ela for igual, ela estará sobre. E se for maior, ela estará no exterior à circunferência. Então, ele nos dá a seguinte questão: qual a posição relativa entre o ponto P, que é dado por 2 e 4, e a circunferência, que vai ser dada por x mais 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 25. Então, para relembrar, a equação da circunferência, ela tem o seguinte formato: x menos, vamos usar as mesmas notações ali que ele usou para o centro da circunferência. Então, xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado. E isso vai ter que ser igual ao raio ao quadrado. Então, essa seria a genérica e a de cima foi a que nos foi dada. Ele nos deu o ponto 2, 4, de coordenada 2 para o x e 4 para o y. Então, para que a gente descubra onde está esse ponto, qual é a sua posição relativa e em qual dos três casos estamos falando, basta que a gente faça a distância do centro da circunferência até o ponto P. Então, onde estaria o centro da nossa circunferência? O centro da nossa circunferência, ele vai ser dado por menos, então, lembrando que a genérica sempre é negativa, então, menos 2, como sendo xc, e o nosso y vai ser o 1. Então, encontramos o nosso centro da nossa circunferência. Basta a gente fazer agora a distância do centro ao ponto P. Então, a distância de C a P vai ser dado por raiz, e dentro da raiz nós vamos fazer o ponto C menos o ponto P. Então, menos 2 menos o 2 do ponto P ao quadrado mais o 1 menos o 4 do ponto P ao quadrado. Então, fórmulazinha da distância entre dois pontos. Fazendo as contas, menos 2 com menos 2, nós vamos ter raiz, então, menos 2, menos 4 ao quadrado, mais 1 menos 4, menos 3 ao quadrado.
tudo isso dentro da raiz. Então, a distância do ponto C ao ponto P vai ser a raiz menos 4 ao quadrado vai dar 16. Mais menos 3 ao quadrado, isso vai dar 9. Então, raiz quadrada de 16 mais 9. 16 mais 9 é 25. Então, temos raiz quadrada de 25. E raiz quadrada de 25 é 5. Então, vamos analisar. Se nós olharmos aqui, a original que nos foi dada, essa circunferência, o seu raio é 5. Então, nós temos aqui também outra informação que poderíamos ter tirado, que o seu raio é 5. Então, o que foi nos dado no texto? Se a distância do ponto P dado até o centro da circunferência for igual ao raio, quer dizer que estamos falando do caso número 2 aqui. Então, o ponto está sobre a circunferência. Então, lá nas alternativas, apresentava o seguinte: o ponto é interior à circunferência? Não. Falso, né? Está errado. O ponto pertence à circunferência. Então, o ponto pertence à circunferência dada pela seguinte equação.